Como plantar orquídeas em vasos de plástico? As orquídeas costumam ser comercializadas em vasos de plástico e há quem prefira mantê-las assim. Afinal, estes modelos são leves, práticos e baratos. Mas, para que este cultivo seja possível, é necessário seguir alguns cuidados, a fim de não encharcar a espécie ou sufocá-la. A principal preocupação ao escolher um vaso de plástico para qualquer planta é a sua demanda hídrica. A orquídea aprecia umidade, mas não tolera encharcamento. Neste caso, recomendo utilizar os vasos de plástico bem vazados, com muitos furos embaixo e ou na lateral, afirma Eduardo Raga, gerente comercial do Orquidário Oriental. Assim, você permitirá o escoamento da água, evitando o apodrecimento das raízes. O método ideal para regar orquídeas é molhar o vaso, substrato e planta de forma abundante, debaixo de um jato de água. É importante que a água escoe várias vezes, através dos furos e da camada de drenagem, hidratando apropriadamente todo o substrato, ao mesmo tempo em que retira as impurezas acumuladas no material, juntamente aos resíduos de sais minerais da adubação, ensina o orquidófilo e biólogo Sérgio Oyama Júnior. Os substratos mais indicados para orquídeas são aqueles com cascas de pinus, mas vale a pena personalizar conforme a necessidade de cada espécie. Já para estimular a floração, o adubo mais usado é o NPK 10-30-20, que tem maior concentração de fósforo. Aplique-o pela manhã ou ao entardecer. Não é indicado expor os vasos de plástico a locais com muito sol ou ventos constantes. A insolação e a ventilação são muito importantes para um cultivo saudável, mas em excesso podem ser prejudiciais. Além de fazer com que a água da rega evapore mais rapidamente, o vento também pode acelerar o processo de queda das flores, alerta Sérgio. Geralmente, vasos de 15 a 22 centímetros de diâmetro comportam bem a maioria das espécies. Atente-se ao tamanho do vaso para que as plantas não fiquem com as raízes espremidas, o que pode atrapalhar o desenvolvimento. Ou seja, o vaso precisa ter espaço suficiente para a planta respirar e crescer, indica a paisagista Raíra Lira, da J. Lira Green Life. Ao trocar a orquídea de vaso, o ideal é mantê-la 2 dedos abaixo da boca do recipiente. Outro ponto de atenção é verificar qual é a parte da frente da planta. O lado em que surgem os novos brotos deve ficar livre, nunca encostado na parede do vaso, explica Sérgio. Se puder investir, prefira os vasos de barro aos de plástico. Apesar de serem mais caros, eles têm mais porosidade e drenam melhor a água, afirma Elza Cavagui, diretora de Relações Públicas da USP.